Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Autores na Web. Eu sou Renata Rossi, gerente da equipe de assessoria pedagógica aqui da Somos. Hoje nós estamos no nosso terceiro vídeo com a Ana Penido, que é diretora do Inspirare e também integrante do Movimento pela Base. Ela vem aqui nos ajudar a refletir e discutir sobre a BNCC e principalmente sobre as 10 competências gerais que estão indicadas na BNCC e a nossa preocupação deste vídeo, Ana, seja bem-vinda a mais uma discussão conosco. A nossa preocupação é como é que a gente então faz para integrar o desenvolvimento, a prática dessas 10 competências lá na sala de aula. Então, Renata, a primeira coisa que é fundamental é que os currículos das redes e das escolas contemplem essas competências, não de forma paralela, solta, como se fosse um satélite. Essas competências precisam estar articuladas com as habilidades dos componentes curriculares. Então, você vai desenvolver empatia junto com algum componente, seja lá de linguagens ou de ciências humanas, enfim. Né? Então, a construção de um currículo que seja coerente e coeso, articulado, é fundamental. Né? Não é que a gente vai criar uma disciplina competências gerais, isso não vai acontecer de uma maneira isolada, isso tem que acontecer de forma realmente integrada. A segunda questão é que a gente precisa pensar nesse ambiente da escola, porque se tem muitas dessas se tem muitas dessas competências gerais que elas se desenvolvem na relação entre professor e aluno, né? Coisas como autoconhecimento, autocuidado, empatia, colaboração, a própria questão da argumentação, do pensamento crítico, criativo, são coisas que você precisa organizar a escola para dar conta disso. Então, quais são os espaços físicos da escola? Como é que se dialoga ou se argumenta com uma cadeira enfileirada atrás da outra? Né? Como é que você exercita a cidadania se não tem espaço para participação? Como é que você exercita empatia se você não tem trabalhos colaborativos, se você não tem discussões sobre, por exemplo, problemas de bullying ou de relacionamento que acontecem na escola? Então, a gente tem que repensar o ambiente da escola e as relações que se estabelecem nesse ambiente. Em terceiro lugar, a gente precisa pensar a formação desse professor, né? E aí, muita gente fala assim, poxa, mas muitas vezes o professor nem tem essas competências, como é que ele vai desenvolver no seu aluno? Puxa, que boa oportunidade, professor, para você desenvolver essas competências que são tão fundamentais no dia de hoje. Eu tenho certeza que muitas das coisas que você tem desafio na sua vida tem a ver com o fato de você não ter desenvolvido essas competências lá quando você estava na escola. Então, a formação de professor, ela tem que envolver, né, a formação profissional, técnica, didática, pedagógica, mas também o desenvolvimento pessoal. Porque só vivendo ele vai conseguir também desenvolver isso nos seus alunos, né? E aí a gente passa, então, finalmente para a prática cotidiana, né? Então, é fundamental que, primeiro a gente pense assim, mais uma vez, não é que eu vou dar uma aula de empatia, não é que eu vou dar uma aula de argumentação. Quais são as atividades que eu posso propor para o meu aluno, para que ele possa exercitar essa capacidade de defender suas ideias, de argumentar com base em evidências, quais são as oportunidades que ele tem de usar a tecnologia de uma maneira contextualizada, dinâmica, interativa, produtiva. Tem que estar tudo muito integrado, né? E eu acho que por isso que tem que voltar um passo de repensar a formação do professor, porque ele também tem que estar preparado para isso, tem né? Tem que estar preparado para planejar esse tipo de atividade. Isso. Então, assim, na verdade, a gente sempre vem questionando, nos últimos anos, essa questão do modelo tradicional de aula expositiva, que tem tido dificuldade de engajar os alunos, de promover realmente uma aprendizagem. E as competências gerais, elas demandam outro tipo de abordagem pedagógica, né? Então, essa é a oportunidade que a gente tem. O que a gente precisa fazer? Se eu pegar as competências do jeito que estão e tentar
colocá-las dentro de um quadradinho tradicional, vai ser aquilo que você disse no início, que é o que não é para fazer, ter lição daquilo, né? Exato. Você já imaginou se eles começam a achar que é chato tudo isso, porque ele vai ter que fazer a tal da lição? Quer dizer, essas coisas são competências que você aprende vivenciando, muitas delas, né? Ou que você vai aprender com a mão na massa, que é também algo muito característico dessa geração. Eles aprendem muitas vezes de forma muito mais intensa, fazendo coisas, produzindo projetos, produtos, intervenções, manifestações artísticas, do que simplesmente passivamente escutando, né? Então, a gente tem que repensar essas práticas, porque senão vai ser inócuo o esforço de mudar ali na teoria, na intencionalidade de um documento que não vai se realizar no cotidiano. Então não é a mudança de um elemento só, o currículo, né? Ela abarca tudo, né? É uma mudança de concepção de educação. E aí, o que é muito importante que a gente também transforme nesse processo? A avaliação. Porque se a gente continuar só avaliando o conteúdo, os professores, no final das contas, vão fazer o quê? Vão continuar transmitindo conteúdo. Mas se a gente muda a forma de avaliação, né? Se a gente começa a avaliar se os alunos estão realmente manifestando outro tipo de atitude, estão sendo mais assertivos e mais responsáveis nas suas decisões, se estão trabalhando melhor, de forma mais colaborativa. Agora, como é que a gente faz isso, né? É sempre um desafio, são coisas que a gente precisa ir explorando. Uma das coisas que eu tenho falado muito é o seguinte: o conselho de classe. Para que serve o conselho de classe? Hoje é totalmente reducionista a forma como a gente usa e burocrático. Burocrático. É para saber se o menino vai tirar aquele meio pontinho ou não para passar de ano, quando poderia ser um fórum incrível para representantes de turma, junto com seus professores, discutirem sobre o desenvolvimento das pessoas que estão ali dentro daquela classe, né? Por que elas estão se desenvolvendo? Por que não estão se desenvolvendo? O que é preciso fazer para que todos se desenvolvam? Então, é uma mudança realmente de concepção, né? Por isso que eu digo que não vai adiantar mudança de perfumaria. Não vai adiantar mudar uma prática, botar um laboratório maker, botar uma inovação, um computador, porque essas coisas, se não forem utilizadas dentro de uma nova lógica, elas vão apenas reproduzir aquilo que a gente fazia, só que com um pouquinho mais de high-tech, né? Verdade. Bom, quando você disse a respeito da avaliação e de que todas as propostas pedagógicas trazem questões integradas e tal, eu fiquei pensando de que a avaliação também vai ficar mais complexa para o professor, porque não vai ser só lá naquela prova final que ele vai resolver isso, ele vai precisar ter um portfólio de acompanhamento do aluno, principalmente em relação àquelas questões atitudinais, né? Porque eu não pergunto isso na prova, né? Eu não vejo se o aluno está argumentando bem. Talvez eu consiga ver isso numa produção textual, mas é também o processo que importa, não é só aquele produto final, né? Eu não sei se vai ficar mais complexo, vai ficar diferente. Vai ficar Agora diferente. sim, se eu estou preocupado com o desenvolvimento do meu aluno, o que adianta eu simplesmente dar uma nota para ele numa prova e depois botá-lo na recuperação? Quer dizer, se eu estou realmente preocupado com o desenvolvimento integral do meu aluno, eu quero oferecer a ele as condições e eu quero entender se ele está respondendo ou não, para que eu possa fazer as intervenções necessárias no meio do caminho. Agora, uma coisa é certa, a avaliação dessa natureza não se faz um professor sozinho. Tem que ser mesmo o conjunto dos professores olhando para o conjunto dos alunos e identificando onde eles já avançaram e onde eles precisam de um pouco mais de suporte para avançar. Novamente, é uma mudança de atitude não só do currículo, não só para os alunos, mas também do corpo docente, né? De todo um conjunto da escola, da educação. Eu acho que se a gente realmente quer levar a sério o capítulo introdutório da base, se a gente realmente quer uma educação século XXI que seja capaz de formar as pessoas que a gente precisa para construir o país que a gente deseja, a gente vai ter que transformar o nosso dia a dia. Não tem outro jeito. Não vai ser por milagre. Não.
E a gente tem que estar super pronto aí para transformar, né? É claro que não vai ser da primeira vez, é claro que a gente não pode desistir se encontrar qualquer barreira, porque barreiras vão aparecer, mas a gente tem que perseverar, né? E tem muita gente querendo ajudar. Né? O Movimento pela Base está construindo uma série de suportes, as escolas estão trabalhando de forma colaborativa, no âmbito da educação pública você tem estados colaborando com municípios, então acho que é um grande, a gente sempre falou que a educação era um problema complexo demais para um setor resolver sozinho, então a base pode ser um catalisador de todos esses esforços para realmente transformar a educação brasileira. Você citou o Movimento pela Base, no site, na plataforma, tem um documento que fala sobre as 10 competências e ele vem discorrendo desde a educação infantil até o final da educação básica sobre o que avaliar, o que acompanhar, o que cada uma, o que está meio que escondido dentro de cada uma das competências. Eu acho que é um documento super esclarecedor, está lá disponível para quem quiser utilizar nas reuniões pedagógicas, nas discussões, né? Última mensagem. Esse documento chama Dimensões e Progressão das Competências Gerais na Base Nacional Comum Curricular. Gratuitamente, ele está disponível na internet. Vão lá, consultem, eu tenho certeza que ele vai poder ajudar vocês. Vai sim. Ana, muito obrigada pela sua participação. Foram 3 vídeos, 3 discussões complementares sobre a BNCC, sobre as 10 competências gerais. Seja bem-vinda aqui a Somos, sempre que quiser retornar, a gente está sempre aberto aqui para discussões sobre a BNCC. Muito obrigada. Obrigada. E vocês fiquem super ligados nos nossos vídeos aí do Autores na Web. Voltamos com mais vídeos sobre outros temas da educação. Até mais.